Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de receitinhas aqui no canal. Eu hoje trago um risoto de camarão e eu sinceramente não sei como é que isto vai ficar, porque eu não estou a seguir nenhuma receita da internet. A única coisa que estou a fazer é mudar ingredientes aos risotos que já fiz aqui no canal. Vou então alterar o ingrediente principal, vou então colocar o camarão. E a outra coisa que vou alterar é o sabor do caldo. Portanto, em vez de ser caldo de legumes, que é o que eu costumo utilizar, vou utilizar caldo de marisco. Eu não sei se isto vai sair bom, mas eu vou colocar agora aqui o que é que eu achei desta receita, porque quando eu publicar esta receita, eu já provei, não é? Portanto, vamos lá então dizer o que é necessário para fazer este prato. Vamos precisar de cebola, eu estou a utilizar metade de uma média para pequena. Portanto, uma cebolinha picada para fazer o refogado, juntamente com azeite. Vamos precisar de camarão. Eu estou a utilizar mais ou menos 350 gramas, 346 para ser específica. Portanto, de camarão que já descasquei. Eu já comprei cozido para ser mais fácil. Vamos precisar de queijo grana padano, pelo menos é o que eu mais gosto. E estou a utilizar metade ralado. Arroz próprio para risoto, e este é da marca do Pingo Doce. Vou utilizar um caldo de marisco, deste da Knorr. E por fim, acho que não me estou a esquecer de nada, vou utilizar meio copo de vinho branco. Eu estou a utilizar este Conde de Arraiolos, que era o que eu tinha aberto cá em casa. Portanto, é mesmo só meio copinho de vinho. E então, como sempre, vamos começar por fazer o refogado. Quando a cebola já estiver assim bem refogadinha, juntamos o arroz. Eu vou utilizar mais ou menos assim a medida desta tigelinha, desta tacinha. É normalmente a medida que eu utilizo para o arroz. Portanto, juntamos o arroz, deixamos ele começar assim a fritar um bocadinho no refogado até ficar quase transparente. Depois juntamos então o meio copo de vinho, mexemos muito bem e quando o vinho estiver a evaporar, juntamos então 1 litro de caldo de marisco. Portanto, eu vou agora colocar 1 litro de água a ferver e depois junto então o caldo de marisco lá dentro, mexo muito bem e vamos então juntando o caldo ao preparado. Vamos juntando aos bocadinhos, tipo 1/3 inicialmente, deixamos o arroz cozinhar bem até estar quase a absorver o molho, voltamos a juntar o segundo terço, sempre assim, e por fim juntamos então a terceira parte do caldo. E quando juntamos a terceira parte do caldo é quando eu junto também o ingrediente principal, portanto neste caso vai ser o arroz, para começar assim a dar aquele saborzinho ao arroz, ao risoto. E quando a água estiver assim quase a ficar desaparecida, juntamos então o queijinho e vamos mexendo muito bem até se tornar um arroz muito cremoso. E será isto. Talvez coloque um bocadinho de cebolinho por cima para dar assim um sabor diferente e um ar mais apetitoso. E é só, portanto, vamos lá começar esta receita.
E a receita de hoje é uma bowl de salmão. Quero desde já dizer que quem não gosta de sushi à partida não vai gostar desta receita. Leva peixe cru, neste caso o salmão, e portanto fica aqui então a indicação. Quem quiser experimentar, esteja à vontade, eu acho que vão amar, mas para quem não gosta desse género de comida, acho que não vai apreciar tanto. Então, que ingredientes é que vamos precisar? Vamos precisar de salmão. Eu tenho aqui 2 postas de salmão, ou neste caso 2 porções de salmão. Vamos precisar de quinoa, cebola frita, vinagre de arroz, molho de soja, açúcar, eu vou utilizar este mascavado, pepino. Por norma devia ser um pepino chinês ou pepino japonês, não sei muito bem. É um pepino próprio, mas eu não tenho esse, tinha este em casa, portanto vou usar. Foi o que eu usei da última vez e funcionou na perfeição. Abacate, limão, sementes de sésamo, e neste caso estas sementes já foram tostadas no forno anteriormente, porque normalmente a semente de sésamo, quando é comprada, vem assim pura, ao natural, não tem praticamente nenhum sabor, e se vocês tostarem um bocadinho no forno, sem exagerar, elas dão aquele saborzinho que eu gosto nas sementes de sésamo. Portanto, estas já estão tostadas. E por fim, sal. Para fazer esta receita, vamos precisar aqui de alguns passos. Portanto, eu vou começar já por colocar a quinoa a cozer com um bocadinho de sal e, por norma, é uma porção de quinoa para 2 de água. Mas vocês fazem a olho, como acharem melhor, e coze muito rápido. Portanto, vou começar por cozer então a quinoa com um bocadinho de sal. De seguida, vou então pegar na porção de salmão e vou retirar a pele e cortar em quadradinhos, em cubos. E colocar um bocadinho de limão e um bocadinho de sal. Eu prefiro assim, que é para não ficar mesmo aquele sabor cru a salmão. Apesar de também, quando é um salmão fresco, é bom, mas este aqui é congelado, já foi congelado, portanto eu vou colocar um bocadinho de limão para cortar aqui um bocadinho do sabor a salmão. De seguida vou pegar então no pimento e vou cortar em fatias muito fininhas, tem que ser mesmo muito fininhas, a ver de um lado para o outro. E para isso eu vou utilizar esta slicer, não é? Que tem aqui uma das lâminas, tem assim este formato muito fininho e é com isto que eu vou cortar. Quando tiver cortadinho, coloca-se um bocadinho de sal, mexe-se bem e deixa-se soltar a água. Por fim, retira-se a água do pimento e junta-se então o vinagre de arroz com o açúcar. O que é que vamos ter que fazer? Pegar em vinagre de arroz, tipo 3 colheres de sopa, juntamente com 1 colher de sopa de açúcar, mexemos muito bem e deitamos então por cima do pepino. Eu disse pimento, pepino. Não liguem ao que eu digo, pepino. Depois pegamos também num abacate, tiramos a pele, tiramos o caroço, partimos em fatias e colocamos também um bocadinho de limão e sal. E depois é só montar tudo. Colocamos a quinoa no fundo, chegamos um bocadinho de molho de soja por cima, que é o que dá aquele sabor ao prato. Depois colocamos um bocadinho de pepino, colocamos o salmão, colocamos o abacate, colocamos a cebola crocante e por fim as sementes de sésamo. E está pronto a comer. Tudo conectado, fica uma delícia. Para quem quiser e tiver em casa, pode também utilizar aquelas folhinhas de alga, aquelas próprias para fazer sushi, podem cortar em tiras e colocar no prato por cima, que vai ficar delicioso. E claro que depois também podem dar asas à vossa imaginação e fazer esta receita ou este prato com outros ingredientes. Portanto, os ingredientes à vossa escolha. Portanto, vamos começar então a preparar, porque isto ainda demora um bocadinho, porque tem aqui várias fases. E eu quero muito provar, ou neste caso, jantar este prato. Bora lá!
E a última receita do vídeo de hoje é tosta de abacate e ovo. É daquelas receitas rápidas, fáceis e práticas de fazer. Quando nós precisamos de fazer assim um snackzinho rápido, esta é a melhor opção. Portanto, quais são os ingredientes que vamos precisar? Eu vou fazer então esta receita para 2 pessoas, como sempre. Portanto, vamos precisar de 4 fatias de pão. Eu estou a utilizar este pão da avó, mas podem utilizar o que mais gostam. Vamos precisar de 2 abacates, sal, limão e por fim vamos precisar de 4 ovos. E vamos então começar por colocar as fatias de pão num refratário e levar ao forno para tostar, até ficar bem tostadinho. E pelo menos eu gosto daquela sensação crocante na boca. Depois pegamos então nos abacates e amassamos muito bem e colocamos então um bocadinho de sal e limão para temperar. E por fim fritamos os ovos. E é só montar tudo. Colocamos então a fatia de pão, o abacate moído e depois o ovo por cima. E está pronto a comer. Portanto, é assim rápido, fácil e simples. Portanto, vamos lá começar então esta receita.
E eu espero que vocês tenham gostado então destas 3 sugestões. Não se esqueçam, se gostaram, deixem um like. Pensem por favor em subscrever o canal e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!